Muito bem, vamos então abrir as nossas Bíblias. Hoje nós não podemos ficar muito tempo, tem ensaio do coral hoje. Tem não? Ah, então estou liberado. É na próxima quarta. Ah, pensei que fosse hoje. Muito bem, então liberou geral, sem problema. Irmãos, estou me lembrando aqui também de que no próximo domingo a nossa escola dominical funcionará em classe única, o departamento de adultos, tá bom? Departamento de adultos. Como é que é o nome da classe mesmo, Elton? Me ajuda aí. A partir da classe Timóteo. Isso, a partir da classe Timóteo. Classe Timóteo, inclusive, vai ficar aqui no templo, não é? Então, é que o presbítero Gustavo, se Deus permitir, chega amanhã, ele vai dar aula com a classe de adultos em conjunto, tá bom? Então vamos lá. 1 aos Coríntios, chegamos ao penúltimo capítulo de 1 aos Coríntios, hein? Estamos quase terminando a epístola. 1 aos Coríntios 15, ok? 1 aos Coríntios 15, são 16 capítulos, chegamos ao 15º. Hoje nós vamos ler dos versos 1 a 19. 1 aos Coríntios 15, versos 1 a 19, tá bom? Acompanhe aí silenciosamente a leitura que farei. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, até aí, verso 19, vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê uma boa compreensão daquilo que acabamos de ler, não é? Vamos pedir a Ele. Deus bondoso, Pai amado, nosso Criador e Redentor, bendizemos-te por nos permitires mais uma vez voltar a este local onde habitualmente nos encontramos para estudarmos a tua palavra. Obrigado pela passagem que acabamos de ler. E agora nós queremos ter uma boa compreensão dela. Vamos nos esforçar para entendê-la corretamente. Mas nós sabemos que esse esforço nosso será vão se o Senhor não nos abençoar. Por isso nós te pedimos, abra os nossos olhos, dá-nos boa compreensão do ensino da tua palavra. Nós pedimos isso, Senhor, a fim de que possamos ser aperfeiçoados em santidade e a fim de que o teu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Temos chamado esta série de estudos de problemas de uma igreja local. E nós temos visto que nesta carta, Paulo trata de uma série de problemas. O último problema do qual Paulo tratou foi um problema relacionado com o culto público, que era o mau uso dos dons espirituais, sobretudo do dom de línguas. Paulo gastou 11, 12, 13, 14, 4 capítulos para tratar desse assunto, né? Dons de línguas. Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, ele tratou desse assunto. Já vimos a tratativa que Paulo deu, não é? A esse problema. Agora, quando chega no capítulo 15, Paulo vai tratar de outro problema. Agora é um problema novo. Qual é o problema? Qual é? Parece-nos que a igreja de Corinto estava enfrentando lá um problema, agora é um problema de natureza doutrinária, não é? Então agora é um problema de natureza doutrinária relacionado com a ressurreição dos mortos. Eu já disse a vocês que quando a gente vai analisar uma carta como esta, a gente fica tentando reconstituir o que estava acontecendo lá, não é? E nem sempre é fácil, porque é como você ouvir uma conversa telefônica, ou ver alguém falando ao telefone, e você só está ouvindo um lado da conversa. Aí você fica tentando imaginar o que está sendo dito lá do outro lado, né? E nem sempre é bom, é fácil reconstituir o que está sendo dito do outro lado. É mais ou menos isso. Quando você lê uma carta dessa, você tem Paulo tratando de um problema e você só está ouvindo um lado da conversa, você tem a solução, mas não tem o problema, não é? Então a gente fica tentando descobrir a natureza do problema. Pois não, Jurandir? É? De ouvir um lado da conversa. É.
Essa metáfora eu devo ao pastor Augustus Nicodemos, que foi meu professor, e programa de tanto do mestrado quanto do doutorado, e ele usava muito essa imagem em salas de aula, não é? Para falar dessa dificuldade de reconstituição do contexto de um livro desse, né? Pois não, Laércio? Pois é, mas na viva voz. É verdade, é verdade. Ok, mas então veja bem, vamos tentar aqui entender. Olha o verso 12. Olha o verso 12. Paulo diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, aqui a gente tem uma pista, né? Parece que havia alguns na igreja de Corinto que estava negando a ressurreição de mortos. Então havia um tipo de negacionismo lá em relação à ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo aqui, olha, como é que alguns dentre vocês negam a ressurreição dos mortos? Então, parece que esse era o problema. Havia alguns na igreja de Corinto negando a ressurreição de mortos. Alguns estavam afirmando que mortos não ressuscitam. Então, eles estavam negando isso. O verso 33 sugere que o problema estava contaminando a igreja. Parece que era um grupo pequeno que defendia essa tese, mas o verso 33 sugere, não sugere? Paulo fala assim no verso 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, parece que Paulo aqui está prevendo, ou percebendo, ou sentindo que a coisa está ganhando corpo, está proliferando, está contaminando a igreja, não é? Então, havia alguns que estavam com essa conversação errada, torpe, não é? Essa é a ideia, errada, um ensino errado, e que estava corrompendo, não é? A igreja. Então parece que o falso ensino estava contaminando a igreja. Então, Paulo recebeu uma carta da igreja de Corinto, parece que não levantaram esse problema, mas Paulo recebeu uma comitiva da igreja, talvez por meio desses emissários, Paulo ficou sabendo do problema. Então, Paulo está tratando de mais este problema da igreja de Corinto. Os estudiosos quebram a cabeça para descobrir de onde teria vindo esse falso ensino lá na igreja de Corinto. Então, os estudiosos ficam tentando descobrir a origem desse falso ensino. Alguns acham que talvez esse falso ensino tivesse a origem em cristãos que estavam lá na igreja de Corinto e que eram procedentes da seita dos saduceus. Então, vocês sabem que os saduceus eram uma seita, não é, do judaísmo, haviam várias seitas do judaísmo, fariseus, saduceus, e uma característica dos saduceus é que eles não criam em anjos, não criam na ressurreição dos mortos. Vocês certamente se lembram de um diálogo de saduceus com Jesus. A Bíblia conta, os evangelhos contam que
Certa vez, os saduceus, um grupo de saduceus, foi ter com Jesus e quis pegar Jesus no contrapé nessa questão da ressurreição. Disseram assim: olha, vocês ficam dizendo aí que há ressurreição dos mortos? Tá, então vamos pressupor que haja. Vamos pressupor que acontece ressurreição. Tal. Havia um sujeito que, por causa da lei do levirato, que era uma lei lá do antigo Israel, que se uma mulher casasse, ficasse viúva e o marido não deixasse descendente, ela era obrigada a casar com o irmão do marido, com o cunhado, para levantar descendente ao cunhado. Então, mulher casou, ficou viúva, não tinha filhos, cumpriu a lei do levirato, casou com outro irmão, não gerou filhos, aí o marido morreu, casou com o terceiro, e ela teve 7 maridos, não é? E aí perguntaram para Jesus: e aí? Ela vai ser mulher de quem na ressurreição? Lembra? Lembra da resposta de Jesus? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, não é? Então, alguns estudiosos acham que talvez houvesse em Corinto crentes, não é? Pessoas que se converteram ao cristianismo, mas trazia consigo um ranço, né, da sua fé antiga, lá dos saduceus. Essa é uma possibilidade. Há quem discorde, não é? Acha que é pouco provável e tal. Então, mas essa é uma tese. Outros estudiosos que pesquisam e tentam entender a origem desse ensino errado lá em Corinto, acham que, de fato, a gente tem aqui já sinais do gnosticismo. Era, obviamente, um gnosticismo incipiente, porque o gnosticismo, como movimento já formado, ele só acontece mais tarde. Mas a gente sabe que bem lá, meados do primeiro século, a gente já sabe que havia algum tipo de crença gnóstica incipiente. Por exemplo, João, na sua primeira carta, combateu um tipo de gnosticismo. O gnosticismo considerava a matéria má. Ou seja, tudo que é material é mal em si mesmo. Por exemplo, João diz lá que o espírito que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. E João estava combatendo, já naquela época, um tipo de gnosticismo, influência gnóstica na igreja. Então, esses crentes com influência gnóstica entendiam que a matéria é má, por isso é inconcebível que o meu Redentor, um espírito puro, como o Verbo eterno, tenha assumido um corpo material. A matéria é má, não pode. Então, algumas pessoas, alguns estudiosos acham que, no caso aqui de Corinto, essa dificuldade com a ressurreição talvez tivesse raízes gnósticas. Como assim? Importante é a alma. Ressurreição do corpo? O corpo é descartável. Não há ressurreição do corpo. Então, essa é uma outra possibilidade, que não seja de origem de crentes procedentes lá dos saduceus, mas fosse por causa da influência gnóstica. Bom, isso não importa muito. O importante é que havia lá, na igreja de Corinto, aqueles que não acreditavam na ressurreição do corpo. Então, esse é o problema, ok? Vamos ver como é que Paulo trata do problema. Paulo começa a sua tratativa do problema
fazendo uma defesa do Evangelho e do conteúdo do Evangelho. Paulo começa mostrando que a negação da ressurreição compromete o Evangelho. Então, é isso que Paulo vai dizer aí nos primeiros versos, não é? Ele começa mostrando que o Evangelho que ele entregou aos coríntios foi o Evangelho que ele recebeu, certamente, do Senhor. Veja aí, versos 1, 2 e a primeira parte do verso 3. Ele diz assim, ó: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, isto é, pelo Evangelho que vocês são salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. E antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Então, Paulo mostra aqui que o Evangelho não foi inventado por ele, não é? Ele recebeu o Evangelho e ele repassou o Evangelho aos coríntios, quando plantou a igreja lá, tal qual ele recebera. Ele não adulterou o Evangelho. Ele não acrescentou nada e ele não retirou nada do Evangelho. E por que isso é importante? Porque Paulo diz aí, verso 2, por ele, isso é, pelo Evangelho é que vocês são salvos. Agora, se o Evangelho for adulterado, se você retirar dele alguma coisa ou acrescentar a ele alguma coisa, ele deixa de ser o Evangelho e, portanto, deixa de ser o poder de Deus para a salvação. É necessário, para que ele seja eficaz para a salvação, que ele não seja adulterado. Então, Paulo diz, olha, por ele também sois salvos, olha a condicional, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Porque se vocês não retiverem como eu preguei, o Evangelho deixa de ser o Evangelho que é poder de Deus para a salvação. Paulo é muito zeloso disso. Lembra, escrevendo aos Gálatas, ele diz, gente, onde é que vocês estão com a cabeça? Lembra lá, Gálatas, né? Quem vos fascinou? Vocês estão pregando um outro evangelho, estão abandonando o verdadeiro evangelho. Então, Paulo aqui, ele é muito taxativo com essa questão da pureza do evangelho. Então, aí ele diz, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, há duas condições. O evangelho, ele é eficaz para salvar, primeiro, se ele permanecer sem adulteração, se ele for mesmo o evangelho. E segundo, se ele for recebido pela fé. Paulo diz, se vocês não mantiverem o evangelho puro, se ele for adulterado, agora, se ele não for adulterado, ele será poder de Deus para a salvação de vocês. A menos que tenhais crido em vão. Ou seja, a menos que quando
vocês abraçaram o evangelho, professaram a fé de vocês, foi uma profissão de fé falsa. Isso é possível, né? Professaram uma fé que não existia no coração. Então, Paulo quer que fique claro aqui que o evangelho que ele recebeu, ele transmitiu a eles sem adulterações. Não acrescentou nem tirou nada. Pois, nesse caso, o evangelho deixaria de ser evangelho e perderia sua eficácia salvadora. Então, Paulo aqui está preparando o terreno para deixar claro que a ressurreição dos mortos é um ponto essencial do evangelho. Porque se você retirar o tema da ressurreição, o evangelho deixa de ser evangelho. É isso que ele vai mostrar aí em seguida, na segunda metade do verso 3 e no verso 4. Verso 3 e verso 4, ele vai fazer um breve resumo do evangelho, não é? Então Paulo diz, olha, o evangelho não pode ser adulterado, senão ele deixa de ser o poder de Deus. O evangelho que eu recebi, eu transmiti a vocês sem adulterações. E qual foi o evangelho que eu transmiti a vocês? Qual é o conteúdo? Segunda metade do verso 3. Ele diz aí que ele recebeu e ele transmitiu aos coríntios foi o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. Que Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, isso aí é o suprassumo do Evangelho. É o núcleo central do Evangelho. Qual é o núcleo central do Evangelho? Cristo morreu, ressuscitou, Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, né? São temas centrais. Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus são temas centrais do Evangelho. Se você tirar um desses pontos, é como se fosse um banquinho de 3 pernas assim, né? O banquinho não para em pé. Então, essa é a ideia. Você já parou para pensar por que o sepultamento de Jesus é importante aqui, né? Não é interessante? Basta dizer que ele morreu e ressuscitou, mas está lá no credo apostólico, não é? Morreu, foi sepultado. Sepultado, desceu ao Hades, a região dos mortos, não é? O sepultamento é importante aqui porque ele significa a veracidade, a autenticidade da morte de Jesus. Nós sabemos pelo Evangelho, pelos Evangelhos que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que uma tese que se espalhou na época para colocar em xeque a ressurreição do Senhor, é de que, de fato, a morte dele não foi autêntica. Ele não morreu. Entrou, desmaiou, exausto, não é? E depois ele recobrou os sentidos, mas de fato ele não morreu. Portanto, não houve a ressurreição do Senhor. Por isso é que dizer que ele foi sepultado é um modo de dizer que, de fato, ele morreu, não é? Foi uma morte autêntica, ele foi sepultado. Mas isso é só um parêntese, não é? O que Paulo quer dizer aqui aos coríntios é que esse é o conteúdo suprassumo, o núcleo
do Evangelho, e que se você tirar um desses temas, morte, sepultamento e ressurreição, você vai desfigurar o Evangelho. O Evangelho deixa de ser Evangelho. Então, Paulo começa mostrando que o tema da ressurreição é central para o Evangelho. Esse é o foco de Paulo aqui. E aí ele passa a mostrar agora, não apenas que a ressurreição de Jesus é um ponto importantíssimo, essencial para o Evangelho, mas ele passa a mostrar também que era um fato incontestável, inegável. Verso 5 até o verso 8. Então, primeiro ele mostra que o Evangelho não pode ser adulterado. Ele mostra que a ressurreição de Jesus é parte do núcleo central do Evangelho. E aí agora ele passa a mostrar que a ressurreição de Jesus é um fato inegável. Ele diz, olha, verso 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, o que Paulo está fazendo aqui é evocando provas testemunhais da ressurreição de Jesus. Nós sabemos que Jesus, tendo ressuscitado, ele não foi imediatamente assunto aos céus. Ele continuou por aqui instruindo os apóstolos, dando orientação a eles, não é? Sobre o que eles haveriam de fazer depois da ascensão deles. Aguarde em Jerusalém, porque o Espírito Santo virá, vai energizar vocês para o cumprimento da missão, vocês vão ser minhas testemunhas, e etc. e tal. Então, Paulo está aqui evocando aparições do Senhor Jesus. Notem, não era visão, não é? Lá no Apocalipse, João teve uma visão. Aqui são aparições. A visão, a pessoa que tem a visão vê, mas se tiver alguém perto dele, não vê. Aparição é diferente. Aparição, se tiver 500 pessoas veem. Não é? É uma aparição do Senhor. Paulo fala aqui de uma aparição dele para 500 irmãos de uma só vez. A gente não tem registro disso, não sabe exatamente onde aconteceu, como aconteceu, mas Paulo está dizendo que aconteceu. E é curioso que Paulo evoca aqui, apresenta aqui o fato de que parte destas pessoas estavam vivas ainda quando ele escreveu e que poderiam ser arguídas, não é? A respeito. Ele diz aqui, ó, depois foi visto por 500 irmãos, verso 6, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aí é um eufemismo, né? Dormir aí é morrer. Alguns já morreram, mas a maioria desses irmãos que viram podem testificar da ressurreição de Jesus. É curioso, né, a gente lembrar aqui que num tribunal judaico, a verdade de um fato, ela era estabelecida pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Bastava o testemunho de 2 ou 3 pessoas e a verdade era estabelecida.
Então, Paulo aqui está mostrando que a ressurreição de Jesus tinha testemunho mais do que suficiente para estabelecer esta verdade, esse fato, não é? Ele arrola aqui um número mais do que suficiente para estabelecer a veracidade da ressurreição do Senhor. Então, ele sugere aqui, se alguns desses que negavam a ressurreição quisessem, poderiam arguir essas pessoas aí. Ele está apresentando aqui testemunho. Então, Paulo está aqui mostrando que a ressurreição não apenas é essencial ao Evangelho, a ressurreição de Jesus, por enquanto. A ressurreição de Jesus é essencial ao Evangelho e é um fato testemunhado por muita gente, portanto, é algo inegável. Então, ele mostra aqui que a ressurreição de Jesus é uma peça central nesse arcabouço, não é, da fé cristã. E é um fato incontestável. Muito bem, depois, Paulo vai mostrar que esse conteúdo do evangelho que ele pregou aos coríntios não era diferente do conteúdo do evangelho pregado pelos demais apóstolos. Aqui você precisa saber, relembrar, eu já disse isso aqui, relembrar que na igreja de Corinto pairava certas dúvidas, pelo menos em parte da igreja, certas dúvidas a respeito do apostolado de Paulo. Então, Paulo inclusive deixou de receber salário da igreja de Corinto por causa disso, porque alguns diziam que ele era um mercenário, só queria buscar vantagem pessoal, e que ele não era apóstolo coisa nenhuma, era um enganador, ele não andou com Jesus, não foi contemporâneo lá de Jesus, não andou com ele. Então, Paulo não era apóstolo. Então, aqui, ele cuida para deixar claro que o evangelho que ele pregou era exatamente o mesmo evangelho pregado pelos demais apóstolos, não é? Veja aí, Paulo explica a natureza do seu apostolado nos versos 9 e 10. Ele deixa claro que ele era apóstolo, sim. Todavia, um apóstolo temporão, não é? Nascido fora do tempo. Verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, os outros apóstolos, os 12, não é? Trabalhei muito mais do que os outros apóstolos. De que Paulo está falando aqui, né? Paulo foi o grande expoente da expansão do cristianismo no mundo, não é? Em pouco tempo, o cristianismo, que começou lá em Jerusalém, se espalhou pelo mundo, chegando rapidamente à capital do império, em Roma. E se espalhou muito rapidamente, e Paulo foi, talvez, o grande expoente desse primeiro avanço do cristianismo no mundo. Então, talvez ele esteja dizendo disso, né? Deus me deu o privilégio de ser o apóstolo dos gentios, o grande missionário. Então, eu trabalhei mais do que todos eles, não é? Os outros apóstolos. Mas aí Paulo, parece que ele teme aqui a vanglória, não é? Parece que ele teme a vanglória,
a vaidade, a arrogância. Aí ele faz uma ressalva, né? Todavia, eu não, mas a graça de Deus comigo, não é? Parece que ele lembra assim que tá se vangloriando. Ele fala, não, bom, eu trabalhei, não é bem eu, é a graça de Deus comigo. Ele se corrige imediatamente aí para não deixar lugar para a carne, né? Então, o que Paulo está fazendo aqui? Trazendo à tona o assunto do apostolado dele, sobre o qual pairava dúvidas em Corinto, não é? Mas o que ele quer mesmo é mostrar que o evangelho que ele pregava não era diferente do evangelho pregado pelos demais apóstolos. Verso 11, ele deixa claro isso no verso 11, olha: portanto, seja eu, ou sejam eles, os outros apóstolos, assim pregamos e assim crestes. Então, Paulo diz, ressurreição de Jesus é um fato essencial para o evangelho. Se você tirar a ressurreição de Jesus, a equação não fecha. É importante isso, não pode tirar a ressurreição de Jesus. Senão deixa de ser evangelho. E é um fato incontestável. E não é só no meu evangelho, não. Eu sei que vocês podem ter dúvida quanto ao meu apostolado. Não é só o evangelho. É também central no evangelho pregado pelos demais apóstolos. Eu não sou inferior a eles, não. Eu trabalhei mais do que... Eu não, a graça de Deus. A graça de Deus, ele pode estar dizendo. Mas não há diferença do evangelho que eles pregam e que eu prego. É a mesma coisa, é o mesmo evangelho, quer seja eu, sejam eles. É assim que nós pregamos, um evangelho para o qual a ressurreição de Jesus é essencial. Ok? Muito bem. Então, Paulo mostrou que o evangelho é poderoso para salvar, não é? Desde que ele permaneça inalterado, desde que a ressurreição de Jesus não seja tirada da equação. Agora, a partir do verso 12, ele vai mostrar as implicações disto para o que estava acontecendo em Corinto. Não é? Porque parece que o problema em Corinto não era tanto com a ressurreição de Jesus, não é? Mas era com a esperança da ressurreição dos mortos. Mas aí Paulo conecta as duas coisas, mostra que, veja bem, ele vai mostrar as implicações lógicas para o que estava acontecendo em Corinto. Verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? O que Paulo está mostrando aqui é que a negação da ressurreição dos mortos era incompatível com o evangelho que os coríntios receberam. Pois se o evangelho diz que Jesus ressuscitou, como é que vocês estão dizendo, negando a ressurreição de mortos? Entendeu? Paulo está mostrando aqui que negar a ressurreição de mortos era inevitavelmente negar a ressurreição de Cristo. E negar a ressurreição de Cristo era desmontar a equação do evangelho. Então, Paulo está mostrando aqui o efeito cascata da coisa, não é? O efeito cascata. Veja o verso 13. Se não há ressurreição de mortos, pode dizer, não, ok, vocês estão dizendo que não tem ressurreição de mortos, né? Tá bom, então partamos do princípio de que vocês estejam certos. Tá, então não há. Então, se não há, logo segue-se que Cristo não ressuscitou, não é?
Então, Paulo está mostrando o efeito cascata do falso ensino. Se você nega a ressurreição dos mortos, você tem que negar também a ressurreição de Cristo. E se você nega a ressurreição de Cristo, o que vai acontecer? Verso 14. Olha, se você nega a ressurreição de Cristo, logo a nossa pregação é vã. Não tem nenhum valor. Não é? Porque ela depende da ressurreição de Cristo. E não é só a nossa pregação, minha e dos outros apóstolos. Paulo diz, a fé de vocês também vai para o beleléu. Se não tem ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês vai para o beleléu. Né? Vã é a vossa fé. Porque a ressurreição de Cristo ela é essencial, central para a fé cristã. Outra implicação, verso 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Outra implicação. Tá, vocês estão dizendo que ressurreição dos mortos não existe. Tá. Então, se não existe, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos dando um falso testemunho a respeito de Deus, porque a gente prega que Deus ressuscitou a Cristo. Então, se Cristo não ressuscitou, nós estamos afirmando que Deus fez algo que ele não fez. Paulo aqui está, talvez, pensando até na quebra do 9º mandamento. Lembra do 9º mandamento? Não dirás falso testemunho do teu próximo. Num tribunal, não diga que o teu próximo fez algo que ele não fez. Ou nem diga que ele não fez o que ele fez. Então, vocês estão dizendo que nós estamos dando um falso testemunho a respeito de Deus, não é? Então, Paulo está mostrando aqui as implicações daquela negação da doutrina da ressurreição. Versos 16 a 18. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Gente, olha só que implicação séria. Paulo aqui parece que deu um checkmate nos negacionistas de Corinto, não é? Então, vocês estão dizendo que não tem ressurreição do morto, é isso? Tá bom. Então, se não tem, Cristo não ressuscitou, não é? Se Cristo não ressuscitou, vocês permanecem no pecado de vocês. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é o recibo que Deus passou da quitação da dívida. Quando Cristo ressuscitou, quando Deus ressuscitou a Cristo, é como se Deus dissesse assim, por meio da ressurreição de Cristo, olha, a justiça foi satisfeita. É o alvará de soltura do réu, não é? A justiça foi satisfeita. Pois não. Exatamente. É como se Deus estivesse dizendo que aquilo que a lei exige foi oferecido. A lei exige que o pecado seja punido com pena de morte. Então Deus estava como que, para usar aqui, eu estou usando linguagem jurídica, comercial ao mesmo tempo. Na linguagem comercial seria passar recibo. Você pagou a conta e o cara te dá o recibo de quitação. Então a ressurreição é o recibo de quitação. Não é? É mais ou menos, bom, você coloca o seu filho de castigo lá, né?
Aí está lá de castigo. Aí quando você entende que já foi suficiente, que a disciplina já cumpriu o propósito, o que você faz? Meu filho, pode sair agora. Então, já cumpriu. Então, quando Deus tirou Jesus das garras da morte, é como dizendo, olha, ok, tá cumprido, não é? Dívida paga. Então, olha o que Paulo está dizendo. Ok, quer dizer que não há ressurreição dos mortos? É isso que eles estão dizendo? Não há. Então, se não há, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a sua dívida está aberta. Você não tem o recibo de quitação. Você tá com a dívida aberta, cara. Você vai ter que acertar as contas. Não é? Essa dívida vai ser executada mais cedo ou mais tarde, se ela não foi ainda. Percebe? O Paulo pega aqui no contrapé, não é? Ele pega aqui um checkmate, não é? Ele diz, olha, ainda permaneceis nos vossos pecados, e verso 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, morreram em débito. Então, se não pagou na cruz do Calvário, vai pagar no inferno. Ninguém fica devendo. Não é? Ou paga na cruz, ou paga no inferno. Não é? Condenação eterna. Então, o que Paulo está mostrando aqui? Paulo está mostrando que esse desvio doutrinário sobre ressurreição dos mortos, lá em Corinto, estava causando grande prejuízo para o corpo de Cristo naquele lugar. Paulo está mostrando coisa muito séria. E é interessante, não é, irmãos? Nós vimos Paulo tratar de vários assuntos aqui. Paulo tratou, por exemplo, de comer ou não comer carne sacrificada a ídolo. Lembra? Paulo tratou. Se você perguntasse para Paulo, posso ou não posso comer carne sacrificada? Depende. Paulo, nessas questões periféricas, ele é flexível, né? Agora não. Agora Paulo não transige 1 milímetro. Por quê? Porque é uma questão central da fé. É uma questão doutrinária. Isso é importante você entender. Tem certos aspectos da fé que são periféricos, não é? A ilustração que eu uso é mais ou menos se você pensa na construção civil. Você vê um prédio como esse aqui, tem algumas coisas aqui que você pode mexer, pode modificar e tal, e o edifício continua de pé. Mas tem certas coisas aqui que são estruturais, você não pode mexer não. Se você mexer, você joga esse prédio no chão. Não é assim? Então tem algumas coisas que no edifício da fé que não são centrais. Então, você não deixa de ser cristão. Entendeu? Qual é a natureza do dom de línguas? É o idioma ou é uma experiência estática de emitir sons num transe? Eu tenho a minha opinião, já passei para vocês aqui, mas isso não é central para a fé. Se você disser, pastor, eu acho que o que Paulo está dizendo aí é de uma experiência, não de falar idiomas humanos, mas é uma experiência espiritual de autoedificação e etc. Ok, irmão, a gente pensa diferente, mas estamos juntos, somos irmãos em Cristo, não é? Isso aí é uma questão negociável. Pastor, a igreja aqui batiza as pessoas por aspersão. Eu acho que o certo é imergir as pessoas, acho que fica mais de acordo com a Bíblia. Isso não é central para a fé. Se você pensa diferente,
Você não seria um bom presbiteriano, mas pode ser um bom cristão, um bom crente, sem problema. Tamo junto, não é? Meu irmão querido em Cristo. Percebe? Mas se você disser, não tem ressurreição dos mortos. Aí você mexeu na estrutura da coisa. Caiu o prédio, desmontou o edifício. Percebe? Então, quando a coisa é central, aí Paulo não transige. Paulo diz, não. Aí é vã nossa pregação, a sua fé é vã, você não está salvo coisa nenhuma, então você não tem ressurreição, você continua nos seus pecados, aqueles que morreram em Cristo foram para o inferno. Percebe? Então, a gente tem que aprender a fazer a diferença entre questões essenciais da fé e questões que são periféricas. Ok? Então, Paulo encerra aqui agora no verso 19, não é? Depois de mostrar o efeito cascata da negação da ressurreição dos mortos, Paulo fecha com uma nota conclusiva. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, não é? A conclusão de Paulo é que se os mortos não ressuscitam, a esperança cristã é uma desilusão, não é verdade? É claro, tem muitas bênçãos temporais. Tem muitas bênçãos que a gente desfruta no presente tempo, não é? Que já justificaria seguir a Jesus, não é verdade? Já justificaria. Pelos benefícios do presente tempo, já seria uma boa coisa seguir a Cristo. Mas nós sabemos que as bênçãos do presente não podem ser comparadas com aquilo que nos aguarda na glória. É uma antecipação, assim, menor daquilo que nos aguarda. Na ressurreição, nós teremos o prato principal servido, né? Por enquanto são só as entradas, são as primícias, né? Essa é a palavra, são só as primícias, os primeiros frutos. É só para atiçar o seu apetite, só para dar, você falar, oh meu Deus, vem depressa, com vontade de ver isso acontecer rápido, não é? Você clama, Maranata, vem Senhor. Então é só para aguçar, despertar o seu desejo da glória. Já é bom, mas se não tem ressurreição, eu vou ficar só com as entradas, né? Vai ser uma desilusão, né? Quer dizer, é você me fazer salivar e depois não servir o prato principal. Aí não, aí é uma desilusão. Então Paulo diz, olha, se a nossa esperança em Cristo é só isso aqui, não é que seja só, não é? Tem muita coisa boa, mas vai ser uma desilusão. Eu quero mais. E Paulo, tem mais. Pois não, Carlos Sus? É isso mesmo. Embora essa passagem que parece que é uma citação de Isaías, eu tenho a impressão, Carlos Sus, que Paulo está falando ali de clareza interpretativa. Ele está mostrando que eu não posso interpretar a revelação de Deus na Escritura a menos que ele desvende os meus olhos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
aquilo que Deus tem. Mas, não é? Aquilo que eu não posso ver por mim mesmo, o Espírito Santo, que a todas as coisas perscrutam, ele me dá a conhecer, não é? Acho que é isso pelo contexto. Oi? Aham. Sim, sim, a ideia é essa, é que o corpo é descartável. Jetro, eu tenho a impressão que no imaginário de muito crente hoje, no imaginário de muito crente, a nossa salvação consiste em nos libertar desse corpo. O corpo é uma prisão da qual eu preciso me libertar. Mas eu creio que muito crente pensa nisso. Quer dizer, eu vou me libertar dessa prisão, não é? Quer dizer, então eu vou viver um tipo de vida etéreo, desencarnado e feliz. Essa não é a esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é uma vida feliz encarnado, num corpo glorificado. Não é? Exatamente, é o que o Jurandir disse, e alguns estudiosos acham que essa heresia de Corinto tinha raízes no gnosticismo. Eram crentes que eram influenciados pelo. Essa influência gnóstica, por exemplo, é que fez alguns negarem a encarnação de Jesus. Ou seja, o corpo de Jesus não era exatamente um corpo material. Ele tinha uma aparência de corpo, mas ele não era um corpo material. A gente acredita que ele era. Quando Jesus falou, Tomé, toca aqui, ó. Eu tenho a impressão de. A Bíblia não diz que Tomé tocou, mas não era blefe, não. Eu acho que se Tomé tocasse lá, ia palpar alguma coisa. Uhum. É da natureza má da matéria, né?